Bom, é o seguinte, hoje aqui no nosso programa, nesta quarta-feira ensolarada, tá um sol escaldante, não é? Não dá nem vontade de sair de casa. Estou recebendo a grande comunicadora Deli Vieira, que está mais ou menos há quanto tempo no rádio? Boa tarde, Deli. Boa tarde. Uns 17 anos, 16 anos. Olha só, e lá formou vários comunicadores, né? Sim, com certeza. Foi uma escola para você? Sim, com certeza. Tem inclusive muitos locutores que hoje atuam aqui na cidade, em outras emissoras, que estiveram a sua escola lá também. Olha só que bacana. Bacana. E me fala uma coisa, você então ficou 3 anos. A Fax foi a primeira emissora? Foi a primeira emissora, começou muito que por acaso, tá? Foi tipo, eu não imaginava jamais que um dia fosse fazer rádio, não é? Foi super interessante. Uma amiga que hoje eu chamo de madrinha do rádio, a Leandra Gomes, né? Ela era minha vizinha na época, e ela me convidou para o rádio bem no momento que eu estava totalmente afônica, não saía som nenhum da minha voz. Olha só. E ela me convidando para ir para a emissora, e eu dizia para ela que ela estava louca de estar convidando uma pessoa que não tinha voz para ir justamente para o rádio, não é? Mas qual que foi esse processo de você perder a voz? Então, foi um momento de estresse muito alto que eu passei por ter deixado uma atividade que eu gostava muito na época, nada a ver com rádio. E eu estava, assim, me sentindo muito mal, né, por ter deixado aquela atividade, e isso acabou que atingiu aí as cordas vocais, a voz, e eu fiquei realmente afônica. E Leandro surgiu bem nesse momento na minha vida e me fez o convite, e a princípio eu disse não para ela, não somente uma vez, eu disse uma, disse duas, disse 3 vezes não para Leandra, e ela insistiu e mudou a estratégia dela. A partir do momento que ela mudou a estratégia, quando ela disse assim, olha, eu vou te fazer um convite para você conhecer a rádio, você topa? Eu quase fiquei louca, porque eu tinha o maior desejo de conhecer um estúdio de rádio. Né? Olha só, a rádio começou no aeroporto na ocasião, não foi? Nessa época não, a Fax era no Candelária. E quando ela me fez o convite para conhecer a emissora, eu topei de pronto na hora. É hoje. E eu lembro bem que eu fui conhecer essa emissora. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada com tudo que eu vi acontecendo. Só que quando terminou o programa dela, mais uma vez ela lançou o convite, mais uma vez ela ouviu, não, você tá louca, isso não é pra mim. Passado 2 semanas, ela insistiu novamente para que eu fosse na emissora. Eu fui, aí pronto, aí eu fui picada pelo bichinho, sabe o bichinho da comunicação? Sim, da comunicação. Pois é, ele me picou, porque quando ela fez o convite, aí eu disse, nunca me esqueço dessas palavras. Eu falei, olha, isso já se tornou um desafio para mim. E se tem uma coisa que eu não tenho medo e não fujo, é de desafio. Quando eu começo, era uma sexta-feira de manhã, e ela disse, quando você quer começar? Eu falei, eu quero começar segunda. E que horário você quer fazer? Eu não entendia nada de rádio, o que era horário em rádio. Totalmente, nunca tinha falado no microfone, né? E eu lembro que eu disse para ela, eu quero fazer às 8 da manhã, e o horário estava livre. E ela falou assim, perfeito, só que você não vai fazer na segunda com voz. Você vai só fazer técnica, eu vou te ensinar a técnica durante uma semana, e depois você inicia. Eu falei, então, olha, comigo é diferente a coisa. Ou é 8 ou é 80. Ou é agora ou nunca. Ou eu venho segunda e vou falar bom dia nesse microfone, ou então você me esquece e não me convida nunca mais. E ela falou, não, você vai vir segunda e você vai falar não só bom dia, você vai falar o que você quiser. E foi assim que começou. Comecei fazendo 1 horinha, era das 8 às 9, de 1 hora passou para 2 horas de programação, e depois passou para 4 horas de programação de segunda a sábado. Olha só, e naquela época eu me lembro que a fiscalização era muito dura, muito rígida, né, para as emissoras comunitárias. Sim. Por conta da Anatel, a fiscalização Sim. era muito intensa, e várias emissoras naquela época fecharam por conta Sim. de não ter a regulamentação no Ministério das Comunicações. Para você, como que foi aí o decorrer dos tempos após o fechamento da emissora? Então, foi interessante, porque graças a Deus, né, eu tinha um trabalho muito intenso na Fax, eu fazia um trabalho social muito grande mesmo na emissora. E quando eu fiquei sabendo, não é, dessa questão da Anatel, eu fui convidada, na verdade eu vim para a Rádio Convenção naquela época, a convite do seu Orli, então, ele que tomava conta da emissora, dono da emissora, enfim.
Foi a convite pessoal dele que eu vim para a Rádio Convenção e ele me chamou para um bate-papo e conversando comigo ele me disse, olha, daqui 90 dias a Fax vai fechar por falta de regulamentação, né? E você vem agora comigo, então você não vem mais. Então eu fui intimada, né? Foi intimada, tipo, agora agora ou nunca, né? E eu louca mais do que hoje até por rádio. É claro que eu disse sim, estou dentro, estou vindo para a convenção, né? E claro que sempre foi uma honra para qualquer pessoa do meio da comunicação ter seu nome ligado à Rádio Convenção, você sabe bem disso. Então, de pronto, eu aceitei o convite, intimação, como eu digo sempre, né, do seu Erli. Aprendi muito com ele, inclusive na emissora. Uma pessoa incrível, uma bagagem enorme. E realmente, com 3 meses que eu estava na convenção, a emissora de lá foi fechada, né? Agora, interessante, eu lamento até hoje, porque ela tinha toda a documentação, estava em processo, já estava assim, quase que tudo que acontecendo para que ela fosse regulamentada, né? E infelizmente, por descuido de quem cuidava na época, de não estar atento a prazos, acabaram que perdendo os prazos. E aí acabou que a fiscalização veio bem nesse momento, né? E realmente fechou os microfones, lacrou tudo. E eu sofri muito, mesmo não estando lá, mas eu sofri muito porque eu tinha um apego muito grande, afinal foi a minha grande escola, foi lá que tudo começou para mim, né? Então realmente foi um momento muito difícil, mas a gente supera, né? As coisas vêm para a gente superar, né? E para aperfeiçoamento, né? Bom, Deli, são 3 horas e 35 minutos, vou para um giro nos comerciais, daqui a pouco tem mais entrevista aqui com a Adeli Vieira, contando um pouco mais sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, como que é o seu dia a dia. Daqui a pouquinho ela conta pra gente. Você está ouvindo?